todas as artes, eu acho que o que mais me interessou no teatro é o fato de você ter um ser humano diante de outro. E no encontro de dois seres humanos, de dois pontos de vista, de dois olhares, você tem algo que se constrói entre esses dois olhares, e esse entre é o fenômeno teatral. Eu acho muito divertido quando você faz um espetáculo de bonecos e de repente termina o espetáculo e o pai está tão ou mais animado, tão ou mais excitado pela história do que os próprios filhos, né? Isso acontece com muita frequência. A gente morava num sítio. No sítio não tinha televisão, rádio era difícil, diversão nenhuma. Diversões só era o trabalho, e às vezes a gente brincava muito, as brincadeiras que a gente de criança, como eu fazia meu próprio carrinho, eu fazia meus próprios brinquedos, e como os mamulengos eu fui o meu primeiro boneco. Artista que é um inquieto, é um agitado por natureza, não cabe no mundo, tem algo a dizer, quer transformar, precisa inventar para poder sobreviver nessa realidade que ele não cabe na realidade, eu não quero o mundo do jeito que ele é. Então eu preciso inventar outros mundos, eu preciso me debater. Por isso eu crio. Litoral em Cena começou, estamos na 3ª edição, então ele começou em 2007 com o Adbailson Cuba, ele que hoje é coordenador de folclore e era coordenador de teatro naquela época. E ele tinha um sonho, convenceu a Fundação Cultural a investir, né, nessa ideia. Tem o festival estudantil de teatro, que na época, desde 2005, ele já estava... Ele precisava ser reajustado, né? E aí tinha a ideia de se investir uma verba municipal pro festival. Então surgiu a ideia, então vamos investir esse dinheiro num festival. Então não vai ser um festival estudantil, vai ser um festival nacional de teatro, ou então estadual, né? O Litoral em Cena era um festival sem demérito, mas um festival pequeno, focado na região, nem tanto na região, na cidade, né? Ele tinha um perfil mais menorzinho, né? E deu certo a primeira edição. Na segunda edição, a Baçaí já era parceira do festival, e aí a coisa cresceu, né? Ganhou muita expressão, porque a gente tinha agora um irmão grande, um Big Brother, para acompanhar o trabalho, né? Nós apresentamos, a pedido da Secretaria do Estado da Cultura, um diagnóstico de eventos, né? Onde, em que região do estado havia ações que já aconteciam e que valeriam a pena a gente alavancar. E deu certo, ele começou a chamar grupos de boneco e hoje é o 3º Litoral em Cena. E hoje fizemos um espetáculo, o público muito bom, o público saiu satisfeito com o nosso trabalho. Eu acredito que Caraguatatuba, por ser o centro geográfico do Litoral Norte, seja o local mais adequado
para abrigar festivais. O festival, primeiro, que por ser momentos de intensa programação dentro de um determinado segmento artístico, e isso fortalece muito aquele segmento, Icaraguá, centro do litoral norte, passa a ser um polo difusor de todas essas ações. Trabalhos maravilhosos, o melhor, eu posso dizer que é o melhor do teatro nacional hoje, em linguagem de rua e bonecos, vai estar no Litoral em Cena. A gente está com um número bem paritário aí entre teatro de rua e teatro de bonecos, né? A gente trouxe algumas companhias de bonecos como a Gente Falante do Rio Grande do Sul, né? O Mestre Zé Lopes de Pernambuco, como eu já disse, também está com a gente. Paulinho de Jesus de São Paulo, que tem um trabalho muito forte com marionetes. E isso trouxe assim, uma diversidade de linguagens dentro do teatro de bonecos, né? A gente tem o mamulengo, tem o teatro de fio, teatro de manipulação direta, várias linguagens dentro da manipulação. Nós estamos numa fase de ousar, de tentar coisas, de deslocar o teatro do lugar comum, onde ele se sentia muito seguro, talvez, e colocá-lo num lugar que é uma questão, e dizer para que teatro hoje? Para quê, afinal de contas? Se você tem na tecnologia a possibilidade de uma relação com a arte infinitamente mais potente, por que a relação homem a homem se mantém no campo artístico? Esse festival aqui em Caraguá, ele é um evento que já, para a companhia, ele tem um laço afetivo para nós, tá? O festival, ele é uma festividade muito importante para quem faz teatro, ou para quem faz dança, para quem trabalha com arte. E nós trabalhamos com teatro de bonecos, nós temos sempre a preocupação de que o público vá assistir a gente e não assista somente um espetáculo de teatro de bonecos. O Xirê das Águas foi um espetáculo que nós enveredamos por um processo de pesquisa muito diferenciado do que a gente tem trabalhado tradicionalmente, assim, nas nossas produções de espetáculo de teatro de bonecos. Ele, além de ser um espetáculo com técnica mista, ele envolve vários segmentos do teatro de formas animadas, como teatro de sombras, bonecos gigantes, a miniaturização do teatro de formas animadas, teatro negro, bonecos de vara, boneco mochila, enfim, a gente ousou colocar também uma cenografia manipulável. Ele é um projeto que nós contamos a história Xirê das Águas Odoiá, que é a lenda de Iemanjá, e Xirê das Águas Oraeô, a lenda de Oxum. Foram 5 anos de pesquisa. A gente foi a Salvador para pesquisar a questão de mosaicos, que a cidade tem muito trabalho de mosaico. Fomos pesquisar lendas contadas pelos pescadores no Rio Vermelho, bairro Rio Vermelho. E nós pegamos essa lenda, que é o aprisionamento da sereia, a Iemanjá. Não vou dizer para vocês que é uma coisa que a gente acha importante, porque aqui a gente troca, é muito mais que isso, né? A gente tem um carinho muito especial pelo público daqui, a gente tem um carinho muito especial por essa cidade, a gente gosta realmente, né? Já gera uma expectativa em uma cidade que está se preparando para te receber. Achei diferente o modo deles articularem mexerem os bonecos, né? De trabalharem realmente a relação com os bonecos, eu gostei bastante. A história em si foi bem interessante, como eles conseguiram trabalhar o conteúdo até o final. O público já fica naquela função de que vai vir alguém do Rio Grande do Sul que bebe de uma outra fonte de linguagem, de pesquisa, que foge do centro do país. Quando a gente fala em arte, a gente não fala em evolução. Não dá para você dizer que a arte do século XX é melhor, evoluiu, né? Então, em relação à arte do século XVIII. Cada arte é reflexo do seu tempo. O mamulengo, ele as histórias, porque quando o mamulengo chegou no Brasil,
ele veio para catequizar os índios, né? E não veio em mamulengo, ele veio em títere, né? Como, não sei se a palavra é essa mesmo em espanhol, marionete, boneco de fio, boneco de vara. Poxa, eu tô toda feliz da vida de estar aqui nessa cidade, eu e meu filhinho. Olha, muita praia, eu fui pra praia, tomei um banho, não tomei mais porque tava chovendo muito, mas é muito bom estar aqui. Meu nome é Catirina, esposa de Caroquinha. Peito me agarrando, faço as vezes de parafuso. Tem horas que me abuso, canto tanto que me canto. Quanto mais tirilinha de frente. Alegremente digo pra meu companheiro: quero bater o pandeiro, cavalo passadamente. Já nasceu pra cantar, cantando é que a gente canta. E quem canta é quem desencanta. O que encantado está quando ele vai procurar a jadira da nossa mente. Ser inteligente, não faltar o companheiro. Se eu quero é bater pandeiro, calma. Essa aqui é uma trabalhadora da roça, né? Aquelas mulheres que lutam, de ir para a roça com o filho, levam trouxa de pano na cabeça e essa coisa toda. O nome dela é Catirina. Essa aqui tem muito tempo comigo, viu? Ela tá até toda quebrada, já quebrou aqui o pescoço e tá aqui toda colada. E ela é muito danadinha, né? É a mulher do Caroquinha. Não é, minha gente, a cara dele. Ô mulher, olha por Deus. Ô meu velho, desse de besteira. Olha só, Daniel que sabe desse segredo. Não tem a função de abrir a boca, mexer com os olhos. É isso que eu estava dizendo, que ele é inteligente, essa coisa toda, né? Então ele é um trabalhador de confiança do coronel. Esse movimento de teatro que está tendo na cidade toda agora é muito gostoso. Tá levando, tá participando, vendo as crianças participarem. Os meus pequenininhos adoram. E aí tem teatro de todo gosto. Tem na rua, tem na praça, no coreto, no teatro, tem no ônibus. É muito gostoso. Linguagens diferentes. Fiquei admirado, não deixei de reparar a sola do chinelo dela, que é danado pro chiado. Do chinelo dela, o chiado. Do chinelo dela, o chiado. Do chinelo dela, a sola do chinelo dela, que é danado pro chiado. Chiado, do chinelo dela, é o chiado. Do chinelo dela, a sola do chinelo dela, a sola do chinelo dela, que é danado pro chiado. Porque mamulei assim, tudo no improviso e meio rápido e esquentado. Eu digo o apoio melhor do mundo para o artista tá 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da madrugada apresentando seu trabalho, ter criança rindo, teve pessoas de 90 anos, 80, 70 anos assistindo o mamulengo, dando aquela risada tão bonita, que a gente chama gaitada, né? A risada tão bonita que parece uma sinfonia, de várias pessoas rindo, e aí, então aquilo ali dá um ânimo, dá uma alegria que a gente não troca a terra da gente por terra nenhuma. Eu descobri que não tem adulto nem criança, é tudo uma base só, tudo criança. Eu acho que vem tudo para criança, né? Porque o adulto vira criança e a criança vira adulto para discutir, para mostrar. Eu vou-me embora dessa ribeira, só tenho pena das moças namoradeiras. Ai, meu chechel de bananeira, eu morro, mas não caso com moça dessa ribeira. Só não caso se ela não quiser, porque se ela quiser é teleco, teco, teco e talaco, taco, taco. O quanto a televisão é um veículo potente na função artística. A gente tende a achar que a televisão, por ser um meio de comunicação de massa, tem que ser porcaria, tem que ser lixo. Então, em nome da indústria, em nome do entretenimento, em nome da facilidade de composição, a televisão escolhe, e é ela quem escolhe, é a forma como ela é feita que escolhe, oferecer para as pessoas o que existe de mais banal, de mais tolo. E ela insiste num discurso que as pessoas querem ver isso. A marionete ela chega um pouco perto da literatura nesse aspecto, de fazer com que o espectador seja um coautor da história, né? E no teatro de bonecos isso acontece quando você pega um boneco que na maioria das vezes são bonecos feitos com uma expressão fixa, né? O boneco não tem
uma expressão que muda conforme a emoção dele de fato. Mas mesmo assim as pessoas conseguem ver quando o boneco está triste, quando o boneco está alegre, quando ele está assustado. Tudo isso porque a sugestão, né, que o marionetista, que o manipulador dá, que o boneco está sentindo aquilo, faz com que as pessoas imaginem todo o resto. O mais importante ali em cima do palco não é, de repente, o seu figurino, não é a sua aparência, não é... mas a história, né? Então, a marionete pode ser super sofisticada, né? Pode ter um acabamento primoroso, pode ser uma marionete linda, a marionete mais bonita do mundo. Se ela não tiver uma história de verdade, se você não tiver uma alma nesse boneco, se o marionetista não emprestar sua alma também para esse boneco, ele não vai existir, ele não vai acontecer. Eu entendo muito bem de filosofia, por exemplo. Nananina, você não entende bolhufas de filosofia. Como nananina? Como bolhufas? Pois eu que inventei a teoria da relatividade. Mas isso não é filosofia, é física. É que eu sou um grande atleta também, me safei. E às vezes você pega um boneco todo feito meio a facão, né? Mas tem uma comunicação e ele funciona de um jeito que as pessoas acabam se identificando com ele e a história de fato acontece. Você fica saracoteando, olha só, enroscou. Deixa eu desenvolver. Pronto. Já desenroscou. Obrigada. De nada. Agora fica todo mundo olhando pra mim. O ser humano tem um fascínio pelo movimento desde quando nasce, né? Você vê a criança, mesmo quando ela ainda não tem uma capacidade de aprender as formas, as coisas, quando ela ainda não está enxergando com todas as cores ainda, o que chama a atenção da criança? O movimento. Aqui, ó o beijinho saindo aqui, ó. Por isso que uma criança, você quer acalmar a criança, você coloca ela no bercinho e coloca um móvel em cima que fica mexendo, aquilo acalma, né? Aquilo preenche, né? Naquele momento a existência daquele pequeno ser ali. Eu acho muito divertido quando você faz um espetáculo de bonecos, tá num teatro e os pais vão levar as crianças no teatro, né? Vamos lá levar o menino no teatrinho de bonequinhos. E no final você vê aquele pai meio apático, né? Chegando meio assim, ai, né? Podia estar fazendo tantas outras coisas, estou aqui, né? Nesse teatro, né? Para ver esses bonequinhos aí, né? E de repente termina o espetáculo e o pai tá tão ou mais animado, tão ou mais excitado pela história do que os próprios filhos, né? Isso acontece com muita frequência. Eu acho muito legal isso daqui, esses eventos que passam aqui, que ensinam bastante nós que somos criança, tipo, aprender essas coisas, que é muito legal isso daqui. O Paulo, ele encanta a gente também, porque ele se entrega. Você vê que ele fecha o olho e ele vai. Foi emocionante o espetáculo. Eu nunca tinha visto umas pessoas tão boas de mexer nisso daqui, fazer esse negócio, eu não sei.
Para Caraguá tem sido maravilhoso, é o 3º ano e cada vez mais os adolescentes, as crianças têm vontade de fazer teatro, porque vem para a praça e assiste peças maravilhosas e é muito importante para a cidade. Se tiver de novo eu venho, com certeza. Especificamente nessa oficina, a gente está utilizando madeira, retalho, eu peguei retalho de marcenaria, e para juntar essas peças já pré-cortadas de madeira, a gente está utilizando uma técnica de cunha, né, com barbante e cunhas de madeira também, de palito, né, de madeira, para travar nas articulações. Muito bacana. É uma coisa que mexe com a inspiração artística de cada um de nós, trabalha também a parte, diria que psicológica, de criatividade mesmo. Me convocaram para vir fazer esse workshop de bonecos, né? Eu pensei que essa coisa é chata, todo mundo, não vou, deve ser aquela coisa chata, aquela coisa monótona. Mas não, até que é uma coisa muito interessante. O processo da gente está começando primeiro com uma história de um personagem. Esse personagem foi inventado e onde ele tem características, tem uma posição, um trabalho, uma atividade no caso. E depois a gente parte para a confecção do boneco com isopor, papel e cola, e onde a gente vai fazendo uma construção, dando para ele a forma do personagem que a gente imaginou. A gente está montando a cabeça com tanto a bolinha de isopor inteira, quanto ela cortada em pequenas partes e transformadas em orelha, transformadas em lábio, transformadas em nariz. Após esses detalhes, você vai cobrir com uma fibra de papel molhado, umedecido em água e cola, pedacinho por pedacinho, e vai dando uma textura para formar o que diria a pele, né, do personagem. Um personagem que sai da sua cabeça, né? Às vezes você nem sabe por que você está construindo aquele personagem, mas você está tirando de algum cantinho lá da sua cabeça. É uma história cara para você. Você dá vida pro boneco, você como se ele fosse você mesmo. Você cria, você monta do jeito que você quiser, como se fazesse parte de você, um pedacinho de você está transformando num boneco. Mesmo que a maioria das pessoas que fazem as oficinas que eu ministro pelo Brasil inteiro, né, mesmo que a maioria dessas pessoas jamais se tornem marionetistas, eu acho que a função da oficina talvez seja mais de sensibilizar mesmo para as possibilidades de você construir coisas com as mãos, né? De você ter esse contato com a coisa e daquilo ter um significado para você e daquilo te contar uma história que faz parte da sua história, né? É mágico, para mim foi mágico, foi muito gostoso e a gente leva pra vida. Agora, eu que nunca nunca criei nada com as minhas mãos, agora eu sei que eu posso criar. Foi muito legal porque é uma proposta diferente, que eu não tinha muito conhecimento, tinha curiosidade, mas não tinha conhecimento. E levar para casa agora é a satisfação de um trabalho acabado e compensador, porque a partir de agora eu acho que eu tenho mais expectativas de dar continuidade ao trabalho e construir talvez um espetáculo a partir desse boneco, né? Boa sorte, sejam felizes com seus bonecos. Valeu. A coisa que mais me atrai no teatro é a expressão humana, a expressão artística como um ponto de vista crítico sobre a realidade. Eu acho que as pessoas só podem ter a dimensão da importância do teatro, a importância da arte na vida, quando ela começa a experienciar isso e isso passa a fazer parte da vida dela. Um festival ou festivais, e festival aqui não com
valorizando o caráter competitivo, porque não tem competição alguma. Então o festival, enquanto um grande encontro, né, festivo, de expressões e de artistas, né, é de extrema importância. Durante os dias de fervo, né, da fervura mesmo do estar ali, né, os artistas e grupos que vêm, né, para participar, para se apresentar, naturalmente começa a intercambiar, começa a ampliar esta rede que faz bem a todos. Esse calor humano, né? As pessoas estão muito frias, muito insensíveis. Eu acho que isso é fantástico. Acho que tem que ter isso muitas vezes, pelo menos uma vez por semestre. Eu acho que uma vez por ano é pouco. Acho que é quase óbvio, né? Que a importância de ter um imaginário, de ter mais cultura para as pessoas poderem assistir coisas diferentes também, eu acho. Elas estão tão acostumadas com a mesma coisa todo dia. Eu acho que um festival que promove o teatro com outras formas também, o teatro de bonecos, eu acho muito legal. Todas essas outras maneiras de expressar a realidade, eu acho muito rico e muito legal para qualquer pessoa assistir, qualquer população, assim, para ter na cultura. Assim. Nossa, eu acho fantástico, porque o povo precisa de cultura, o povo precisa saber que o mundo tem que ser mais generoso. A arte não é para entender, a arte é para viver. Quem tem que entender de arte é o artista. O público, ele tem que usufruir da arte, ele tem que fruir, né? Ele tem que se servir dela para a sua experiência. A arte é uma experiência, a televisão é um dos veículos mais potentes que a gente tem se a gente quiser distribuir arte pelo mundo. No ano passado eu lembro de um depoimento muito bacana de uma mulher, falou, nossa, eu estou há 8 dias sem assistir novela, né? A questão, para mim, não é o teatro morrer na televisão. O perigo de morte do teatro não tem muito a ver com a televisão, não. Né? Quer dizer, se tem a ver, não é porque o teatro está entrando na televisão, é porque a televisão entrou no teatro. É um caminho contrário, porque a gente faz teatro como se fosse televisão. Né? E aí não serve. As pessoas falam, não, na minha casa eu ligo um botão e tenho isso, eu não preciso ir até um teatro. Gostei muito, achei muito legal. Eu acho que a nossa cultura é muito rica e tem que ser mostrada mesmo. Inclusive eu sou professor do Kleber aqui de Capoeira, a gente faz várias apresentações aqui de domingo também. E, pô, é isso aí, tem que dar valor para a nossa cultura. Quando a Secretaria da Cultura aceita fazer isso, colocar recursos e se associar à Prefeitura de Caraguá, né, tudo isso aconteceu com um foco, com uma intenção muito clara, né? Não era levar mais um festival para dentro de Caraguá e não só para o litoral, mas com Caraguatatuba sendo o epicentro do festival ou de uma grande ação, nós irradiarmos para a região. Toda cidade tinha que ter um festival de teatro, de música, de bonecos, né? Todo mundo devia ter acesso à literatura, cinema, às artes em geral. Nosso grande medo a gente sabe que o teatro tem um grande poder sobre o público. E não nos interessa gerar no espectador a obrigação. A gente quer que ele queira vir, mesmo que ele não saiba que ele quer. Mas a gente precisa desenvolver um olhar que é aquele que bate o olho no espectador e sabe que ele está aprovando.
aprovando para não ser forçado. Não é o exercício do poder do teatro que obriga o cara a fazer. Mas, ao mesmo tempo, o poder do teatro é o que possibilita esse cara se deslocar. Eu era feliz. No Valsa tem um pouco essa simbologia de entrar dentro da própria Sônia, né? Entrar dentro da própria cabeça dela, a relação que esse ônibus tem, ele acaba não andando nesse espetáculo, então é muito bacana isso, porque o público ele entra dentro de um ônibus e a primeira coisa que ele espera é esse ônibus partir. E ele fica nessa angústia de, poxa, que horas que ele vai partir? Então a gente liga, o ônibus desliga, e o público fica nessa angústia de querer saber o momento dele partir. E é um pouco a angústia que a própria personagem sente, de quem é realmente Sônia, ela tá em busca da verdadeira identidade dela. Com quem será que a Sônia vai se casar? Então a gente se mata para fazer um espetáculo, né? Não é fácil o teatro, então a gente, né, tem todas essas dificuldades de grana, de conseguir um ônibus para fazer um espetáculo. E o público ele acaba também tendo que se sacrificar um pouco para assistir o espetáculo. Então ele precisa olhar para trás para assistir algumas cenas, porque senão ele não vê. Né, ele precisa de repente subir do banco e olhar para fora do ônibus para saber o que está acontecendo. Então a gente, claro que se ele não participar, quem está perdendo é ele, assim. Então é uma coisa que a trupe acaba jogando, investigando nessa pesquisa. Eu tenho um grande desejo e essa ideia do ônibus acho que não veio à toa. De conseguir levar mesmo a arte para essas pessoas que acham que a arte não pertence. Acho que essa mostra que foi criada, ela é um pouco assim, o começo do que a gente planeja, assim, do que eu gostaria de que acontecesse. De você tá indo trabalhar, meu pai trabalha todos os dias, segunda a sexta, pega trem, pega ônibus lotado, e por que não nesse tempo você ter esse contato, né? Porque hoje o ser humano ele tá com tanta pressa, ele tem tanta coisa para fazer, tanta correria, que às vezes ele não tem tempo para parar na rua, pra praça, para poder assistir. E você dentro de um ônibus, de um tempo que ele sabe que ele vai ter que perder ou não para se locomover nesse lugar, e você ter essa intervenção, eu acho que pode ser uma alternativa, mais uma alternativa da arte se manifestar, né? De você estar em contato com esse público, um público muito carente, né? Porque em São Paulo mesmo a gente percebe assim, né? É um dos lugares que tem um polo cultural mais forte, né? São vários grupos, mas às vezes gira tudo em torno daquele mesmo público, do mesmo público de teatro, das mesmas pessoas. E essas outras pessoas, assim, que não têm tempo, como que é essa intervenção? Ver as pessoas tendo contato com a arte é muito bacana, porque você vê que você promove a reflexão do que é aquele espetáculo, ou de como esses atores chegaram a esse tipo de trabalho. Você mostra que de repente a arte ela pode se manifestar em qualquer lugar, né, como dentro de um ônibus, por que não num carro, numa padaria, num bar, numa lanchonete, na igreja, né, na praça. Então você acaba mostrando também essa criatividade. O ano passado eu já vi, eu acredito que tenha sido com a mesma trupe, né? Foi muito bacana, é muito surpreendente mesmo, maravilhoso. É diferente, né? É diferente e comovente também, porque você participa, além de você estar assistindo, você interage com eles, participa também, é bem bacana. Ponto muito legal que eu acho que o festival revela é mostrar que dá para fazer teatro
de qualidade na rua. Nesses 4 anos, com esse exercício de capilarização, nós conseguimos receber em Caraguá espetáculos preciosos, uma quantidade de artistas também de grande importância e que atuaram em Caraguá, nas ruas de Caraguá, nos teatros de Caraguá, mas também de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela, mas que subindo a serra e com a ajuda sempre das prefeituras, com a participação, não ajuda, participação das prefeituras, quer dizer, estas prefeituras que estão recebendo também, elas fazem parte dele, né? Então nós chegamos à Redenção da Serra, chegamos a Paraibuna, chegamos a Cunha, bom, estamos irradiando, né, aos pouquinhos para o topo da serra. A gente se encontra com os grupos, a gente pode discutir, a gente pode trocar informações e, partindo desse princípio, fomentar o teatro de rua em todo o Brasil e estar discutindo cada vez mais as linguagens dos estados, trazendo as culturas para outros estados e fazendo essa troca. É super importante. Pelo segundo ano a gente está aqui com muita felicidade, é sempre um prazer estar nessa cidade que nos acolhe muito, esse público que dá energia, que vibra com a gente sempre, mesmo sendo um espetáculo com classificação de 12 anos, muitas crianças, isso é importante, trazer o espetáculo para a rua, trazer o espetáculo para a praça, e é isso que o festival tem permitido. Parabéns ao festival, parabéns à organização, parabéns a todos. O teatro sai em busca de entender o que é o teatro do século XXI. Para quem o teatro fala no século XXI? Quem são os espectadores do século XXI? E ele se deu conta de que o teatro ele não é imprescindível ao teatro uma relação muito honesta entre quem faz e quem vê. Mas nós, como artistas, hoje, precisamos entender do que é que nós estamos falando. Sabendo que hoje nós vivemos um mundo em que facilmente diz-se ator e atriz. Eu hoje tenho um certo constrangimento em dizer qual é a tua formação, eu sou atriz. Porque eu digo, bicho, eu sou tão atriz quanto uma modelo que nunca na vida mexeu com arte cênica ou mexeu com televisão. Né? Ela, da noite para o dia, virou atriz. E atriz é o mesmo nome que se dá a ela e o nome que dá a mim, que há 20 anos pesquisa o trabalho do ator. Nós somos a companhia Popotapataio de Teatro e viemos aqui com modo de poder apresentar o espetáculo mais maravilhoso da face da terra. Uma história sucedida, verdadeira, verídica, de verdade, tu pode acreditar. E essa, minha gente, é a
a história de um homem ateu, descrente toda a vida, que não se valia de Deus, de Jesus Cristo e nem de Nossa Senhora. Seu nome, Zé Jacumé, homem bom, trabalhador e honesto. A história conta a história de um homem ateu, que não acreditava em Deus. Aí a galinha dele um dia entupiu com o próprio ovo, levou na benzedeira, ela benzeu a galinha, tirou o ovo da galinha, aí ele começou a acreditar em Deus. Aí a partir daí ele largou tudo na vida, deixou a vida desandar, foi pro céu e aprendeu uma baita de uma lição no final da peça. A lição para você não largar tudo na sua vida, né? Esperar que Deus vai ajudar, porque Ele não vai ajudar. Vamos correr atrás das nossas coisas, né? Dos nossos objetivos. Esperamos que vocês tenham gostado. E que vocês tenham se divertido. E que Deus abençoe a tudo nós! Adeus, boa sorte para todos. Eu já me vou, já vou me retirar. Sinto saudade dessa noite tão bonita. O meu coração palpita e eu não posso tolerar. Sinto saudade dessa noite tão bonita. O meu coração palpita e eu não posso tolerar. Respira. Vamos fazer agora o nosso espetáculo. Existem duas coisas para mim que são necessárias para provocar um criador. A primeira coisa é a crueldade. A pior coisa para um criador é você dizer que você compreende que ele não sabe e que você compreende que ele não pode. Porque você está dizendo para ele, tudo bem, fica aí onde você está. Alguém vai te aceitar na vida. E nós somos artistas, não somos aceitos nunca, em lugar nenhum. Ela trouxe todo o conhecimento dela, né? Ela tenta passar pra gente e ela é muito técnica assim, no que ela fala. Então ela vê que tem a dificuldade, ela te ajuda a superar meio que essa dificuldade que você tem, mas ao mesmo tempo ela pega meio pesada, ela consegue fazer com que você entenda, compreenda assim mais ou menos como é que funciona. Sem se bater com o plano do espaço. Procura a sua velocidade. Como é que você chega lá? Você vai precisar agilizar para chegar? Você vai precisar diminuir para desviar porque alguém já foi. Eu trabalho com os atores de uma forma bastante cruel. Vamos dizer assim. Sou brava. Isso é o melhor personagem que eu já fiz. Olha pra onde você vai. Olha pra onde você vai, chifra. Escolhe seu caminho. Te acho. Por outro lado, justamente por usar a crueldade, eu preciso acolhê-lo. Porque ele precisa confiar em mim. Se ele não confiar em mim, a minha crueldade não vai provocar nada nele. Ele só vai ficar bravo comigo. Então, o esforço é rigor da minha parte. O rigor que é, por mais que eu tenha vontade, às vezes, de dizer, bicho, você pode, calma, você vai conseguir. E eu estou dizendo, vai, faz, agora! Eu tenho que domar em mim o desejo de ser mãe dele, cuidar dele, protegê-lo. Não é fácil. Né? Mas com os anos a gente aprende. Uma das maiores qualidades dela, assim, é saber dosar, que ela é muito carismática e muito rigorosa ao mesmo tempo. Então ela sabe dosar isso perfeito. Ela não chega a ser rigorosa e estúpida, aquela pessoa chata, mas ela não é mole demais, sabe? Então ela tem um meio termo perfeito ali. Acho que isso já conta tudo, fora que o conhecimento dela é muito grande, né? Muito bem, então vamos equilibrar o espaço da luz, considerando que um movimento cria outro.
falava em comédia dell'arte, eu já tinha uma visão bem pouca, assim, bem mínima do que era. A comédia dell'arte é bem mais complicada do que parece, porque tem muito trabalho de corpo, então exige muito da concentração do ator. O mundo é de uma crueldade conosco infernal. E o mundo cada vez mais nos obriga a sair de perto daquilo que nos causa medo. A gente foge do que tem medo. Então eu sou, de uma certa maneira, o exercício do enfrentamento do medo. Ao mesmo tempo que eu sou cruel com você, eu peço a você para me enfrentar. Eu te dou todas as armas para você me derrubar. Eu entrego na sua mão de bandeja os meus pontos fracos. E aí a escolha é tua. Você pode se submeter a mim, ou você pode passar por cima de mim. Eu preciso de mais energia no teu corpo, Bianca. Mais. Isso. No teu corpo não pode estar confortável, ele vai estar incomodando você. Porque não é natural dele. E você não tem hábito de praticar o corpo assim. Então, se estiver na boa aí, tá errado. Ela é uma excelente profissional, ela sabe passar muito bem. E o legal, assim, é que ela desafia o personagem. Você entra com o personagem e ela começa a desafiar você. Tá sendo bem diferente, assim, porque a gente tem o costume de vir, pegar um texto, ler, montar uma peça, ensaiar. É que a gente tá trabalhando mais o corpo, acho que muita coisa nova, assim, que acabou aparecendo. Até de conhecer um pouquinho mais sobre a comédia dell'arte, os personagens que tem. Tá trabalhando com máscaras, que não é de costume aqui dos grupos da cidade, né? Eu achei que a comédia dell'arte é uma coisa que é um trabalho que todo ator deveria conhecer, porque as expressões corporais, tudo, assim, são... Tudo, no todo, é ótimo, assim, a comédia dell'arte. Eu gostei muito, não conhecia nada, e aí agora eu acabei gostando muito e pretendo dar uma estudada melhor, para evoluir mesmo. Curso comigo é isso. O que eu mais escuto das pessoas que estudaram comigo é, entre tantas coisas que eu aprendi com você, uma delas foi um pouco da comédia dell'arte. Todo pensamento é um o que pode um ator do século XXI em diálogo com o homem do século XXI. É sempre bom, né? E como a gente quer estudar arte, a gente tem que saber um pouco de tudo e depois escolher onde a gente quer seguir o caminho mesmo e focar aquilo. Então, toda vez que surge um workshop, sempre de uma coisa diferente, então é muito interessante a gente estar fazendo, porque a gente aumenta a nossa visão do teatro. Caraguá, ela é uma cidade pequena, então não tem muitos focos. O foco maior da gente é a cultura. E no mês de outubro, eles pegaram um mês que é muito bom, que eles fazem. Então eles trazem peça, tanto teatro de rua, como para teatro de palco mesmo. Então é muito interessante, porque a própria população, ela se inclui nisso. Então é muito legal mesmo. Muito show.
existe o artista que é um inquieto, é um agitado por natureza, não cabe no mundo, tem algo a dizer, quer transformar, precisa inventar para poder sobreviver nessa realidade que ele não cabe na realidade, ele não quer, eu não quero o mundo do jeito que ele é. Então eu preciso inventar outros mundos, eu preciso me debater. Por isso eu crio. Eu não aguento mais ver teatro igual. É tudo igual. Mesmo aqueles que saem, eles saem e depois ficam iguais. E todo mundo fala, eu também quero sair, vai lá e imita e fica igual. E aí quando você faz diferente, você diz, não, mas isso não é. Isso não é teatro. Ué, como não? Quem falou? Quem tem esse poder? Quem tem o poder de dizer o que é o que não é teatro? Não é quem faz? Então...